A dica será sobre o funcionamento do conversor Buster, circuito responsável por elevar a tensão para que se possa acender os LEDs do LCD. Tenho visto muitos defeitos nesse circuito, por isso escolhi para falar sobre ele na dica do dia. Para que possamos conhecer o circuito, vou explicar de uma maneira simples o comportamento de cada componente envolvido no esquema elétrico. Começando pelo indutor. Para compreendê-lo, temos que saber como funciona aqui nesse circuito. Sabemos que quando aplicamos uma corrente elétrica num condutor, seja este um fio, gera em sua superfície uma onda eletromagnética. Se pegarmos este fio e enrolarmos em forma de espiras e aplicarmos uma corrente elétrica, a proximidade entre as espiras e seus campos magnéticos irá criar um sinal magnético ampliado e também gerar uma força eletromotriz em sentido contrário. Com esta teoria é que o indutor irá atuar no circuito do conversor Buster. Outro componente empregado será o diodo, componente polarizado, sendo um lado positivo, chamado de anodo, e o outro negativo, chamado de cátodo. Esta característica faz com que o componente tenha a função de permitir a passagem da corrente no sentido, quando polarizado corretamente, e não permitir a passagem da corrente elétrica, quando polarizado inversamente. Capacitor. Aqui sendo um capacitor eletrolítico. Este componente eletrônico difere dos demais capacitores existentes na placa eletrônica por ser polarizado. Quando polarizado corretamente, tem a propriedade de armazenar energia. Este esquema elétrico é o circuito básico do conversor Buster. Um conversor CC-CC ou DC-DC é um circuito eletrônico que converte uma tensão ou corrente contínua que tem uma determinada amplitude em outra tensão ou corrente contínua com outra também de diferente amplitude. Podemos encontrar dois tipos de conversores. Conversor Buck diminui a tensão de saída em função da tensão de entrada. Conversor Buster aumenta a tensão de saída em função da tensão de entrada. Vamos ver o funcionamento de um circuito Buster, comum hoje nos smartphones, pois tem a função de elevar a tensão de trabalho numa tensão capaz de alimentar os LEDs que iluminam o LCD. Observe a chave aberta. Quando alimentar pela primeira vez, percorrerá uma corrente elétrica sobre todo o circuito. Primeiro irá carregar o capacitor e, após o mesmo estar carregado, irá acender a lâmpada. Vamos analisar agora o circuito com a chave fechada. O caminho mais fácil para a corrente elétrica será sobre a chave fechada. Assim sendo, devemos lembrar como se comporta um indutor durante a passagem de uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ao passar pelo indutor, irá criar um campo magnético com uma força eletromotriz com sinal invertido. Com a presença de sinal invertido, o diodo se torna invisível para o circuito, pois a tensão será negativa em seu anodo. Neste momento, o capacitor que está carregado descarregará sobre a lâmpada, acendendo-a. No passo seguinte, quando a chave é aberta,
o indutor que está com uma força eletromotriz alta, devido ao campo magnético, irá percorrer o circuito, passando pelo diodo e junto com a corrente do capacitor, irão ambas alimentar a lâmpada, somando assim as duas tensões sobre o circuito da mesma. Este procedimento no circuito é realizado muito rápido. No lugar da chave é utilizado um transistor ou MOSFET, sendo que a polarização de base é realizada por um trem de pulso. Assista uma demonstração do funcionamento de um conversor Buster. Acabado o filme, vê-se aqui um circuito clássico de um conversor Buster alimentando um conjunto de LEDs. Principal é o CI Buster. Este componente eletrônico faz todo o gerenciamento do funcionamento do conversor. Em seu interior está o circuito de sincronismo. Entrada da alimentação ou terminal VIN. Conjunto indutor, diodo, conjunto de LEDs, terminal feedback. Esse terminal tem a função de gerenciar o funcionamento do circuito que está sendo alimentado, regulando a tensão e corrente elétrica de saída, este aqui sendo os LEDs. Terminal denominado de S elevado a 2C, ou Terminal Enable, por onde o circuito é habilitado pelo processador. Lembrando que o dispositivo é gerenciado por um firmware, ou seja, um sistema operacional que faz a supervisão de todo o hardware. Destaco aqui o diodo, componente responsável pela maioria de defeitos no mau funcionamento deste conversor. Vemos muitas reclamações de usuários dizendo que seus smartphones estão com a tela escuras. O técnico, durante os testes, observa que o LCD está com imagem. O que acontece é que há a falta de iluminação. Essa iluminação é gerada pelos LEDs que não acendem. Separei esse esquema real da placa do Moto G2, em vista a ver muitos deles no mercado atualmente. Fazendo uma analogia com o circuito clássico que acabamos de conhecer, podemos ver terminal VPH-PWR, entrada da alimentação do circuito. CI, gerenciador do conversor bus. Conjunto indutor diodo. Terminal que irá alimentar os LEDs. Terminais LED 1, LED 2, correspondendo ao terminal feedback. Este terminal indica o funcionamento do circuito dos LEDs. Através dele, o CI Buster faz o gerenciamento da tensão e corrente elétrica no circuito. Terminal BLEN ou Terminal Enable. É pelo Terminal Enable que o processador faz a habilitação do conversor Buster. Terminal PWM LED. Por esse terminal, o conversor Buster recebe a referência de sincronismo para o funcionamento do circuito chaveador. Layout da placa. Aqui você pode ver a posição do conversor Buster na placa
E, em destaque, o indutor, diodo e o gerenciador do circuito Buster. A localização real dos componentes eletrônicos, diodo, indutor e seu Buster. Este último comumente chamado pelos técnicos DCI de imagem. Termina aqui a minha simples e breve explicação sobre o funcionamento de um conversor Buster. Espero ter contribuído para a compreensão desse circuito, que tem a importância relevante na operação e funcionalidade dos smartphones atuais. Agradeço, desejo sucesso e espero vê-lo em uma próxima Dica do Dia. Obrigado.